Gente, ontem foi dia de eleições, né? E os brasileiros saíram de casa para exercer a cidadania e escolher seus candidatos para presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. Aqui em Cachoeira do Sul, o dia foi tranquilo, viu? E com poucas ocorrências. Quem está chegando para contar tudo para a gente ao vivo é o Bernardo Miller. Bernardo, boa tarde. Eu te pergunto o seguinte, saiu de casa para votar e viu o que pelas ruas? Muito movimento? Fala tudo para a gente. Olá, Lena, tudo bem? Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Exatamente como você mesmo falou, a festa da democracia neste domingo, onde brasileiros foram às urnas definir várias frentes federais e frente estaduais, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e também presidente. Aqui em Cachoeira do Sul, o domingo foi tranquilo, mais de 60 mil cachoeirenses aptos a votarem aqui em nosso município e tivemos resultados positivos se pegar em conta a questão estadual e também federal, se tratando de representantes cachoeirenses que conseguiram chegar até o Congresso Nacional e Assembleia Legislativa através do deputado federal Marlon Santos, do PL, que foi reeleito, e também do seu amigo, fiel escudeiro e assessor Cláudio Tatti, também pelo PL, desta vez chegando pela primeira vez à Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio Grande do Sul. Em Cachoeira, um dia tranquilo, as filas, que foi talvez o grande problema das eleições em todo o Brasil, se repetiu aqui em Cachoeira do Sul, um pouco de demora e até o processo de votação, através das 5 opções, atrasou um pouco esse processo eleitoral aqui em Cachoeira do Sul, mas de certa forma tudo muito tranquilo. No domingo, a nossa colega Thelma ficou de plantão para fazer essa cobertura das eleições e ela conversou com o chefe do cartório eleitoral aqui de Cachoeira do Sul e também com a promotora e o juiz eleitoral, que fizeram um resumo deste domingo ensolarado aqui em Cachoeira do Sul. Um bom dia para os cachoeirenses se deslocarem até os colégios eleitorais e fazerem as suas escolhas no viés federal e também estadual. Vamos acompanhar esse conteúdo. O domingo de eleição foi considerado tranquilo em Cachoeira do Sul. Apenas uma urna precisou ser substituída após o meio-dia em sessão eleitoral na Escola Borges de Medeiros. Antes do processo eleitoral, o único revés foi por conta do furto de cabos de energia elétrica no CTG Tropeiros da Lealdade. Mesmo com o transtorno, a votação não atrasou no local. Conforme o chefe do cartório eleitoral, Leandro Moraes, o maior problema foram as filas, atribuídas à conferência da biometria e ao grande número de candidatos a serem escolhidos pelo eleitor. E o nosso rescaldo final é que isso foi positivo. A gente sabe que tivemos aí algumas ocorrências de filas, que tivemos problemas e dificuldades com relação ao reconhecimento e captura da digital desses eleitores, mas para o segundo turno nós vamos trabalhar um pouco mais com os mesários para tentar dinamizar o trabalho deles, dar um fluxo maior, né, para os eleitores na sessão eleitoral. Um drone do Ministério Público acompanhou as movimentações nas sessões eleitorais em Cachoeira do Sul. Foi colocado à disposição do Ministério Público e da Justiça Eleitoral, né, esse equipamento que nos permite um sobrevoo, né, aos pontos para verificar denúncias, para ter mais agilidade, para chegar mais rapidamente. É mais uma pessoa que se envolve com esse trabalho também, que pode reportar essas imagens amplificadas e instantaneamente para a gente atuar na fiscalização posterior. Tudo que quaisquer situações um pouquinho fora da regularidade, as pessoas envolvidas foram notificadas e prontamente atenderam a determinação de volta à regularidade. Nenhum ato de violência, nenhuma destruição de urna, nada que pudesse ser significativo para o andamento dos nossos trabalhos. Procuramos demonstrar à comunidade que estava tudo nos conformes, que as pessoas poderiam votar com tranquilidade, que as pessoas não precisariam ir irritadas, porque nós estaríamos fazendo o nosso trabalho da melhor forma possível. Muito bom, né? Que tudo deu certo, né? Eu também votei ontem, acompanhei o movimento.
não teve assim quem não fosse votar e que de repente não olhasse em volta, acompanhasse o movimento e visse como estava acontecendo. E que bom que foi tudo assim na tranquilidade, né, Bernardo? Foi tudo com serenidade. As pessoas foram votar com aquela liberdade, com aquele sentimento bom de que cada um ia fazer sua escolha com convicção. E isso, felizmente, graças a Deus, foi tudo respeitado. As pessoas souberam entender isso. A pergunta que eu te faço, Bernardo, é com relação ao estado do Rio Grande do Sul. Foi emoção até o último momento da apuração, do fechamento da apuração, né? Com relação ao governo do estado, até que fosse decretado efetivamente segundo turno, já que Eduardo Leite, pelas pesquisas de preferencial, passou a segundo colocado e depois não se sabia durante a apuração se ficaria ele em segundo turno ou então o candidato do PT, o deputado, o candidato Edgar Preto. Edgar Preto. Isso mesmo, Lena. Falando mais sobre o horário de votação, eu particularmente votei logo após o meio-dia na Escola Estadual Diva Costa Fachin e em todas as sessões havia filas. Então, em torno de 8 a 10 pessoas estavam ali posicionadas para fazer essa votação. Ouvi relatos de familiares e vizinhos que votaram durante a manhã, já nas primeiras horas, e a fila também estava grande. Era um processo um pouco mais demorado, tem a questão da biometria, a opção de candidatos também foi bastante grande, isso atrasou bastante a votação e quando chegou às 5 horas da tarde, os mesários e os fiscais ali começaram a distribuir senhas para garantir a votação dessas pessoas que quem deixou para votar mais para o final da tarde, com certeza acabou votando a partir das 5 horas, já praticamente chegando às 6 horas da tarde, porém esses votos foram computados. Se tratando de eleições estaduais para o governo do estado, a gente não definiu no primeiro turno, teremos o segundo turno agora no próximo dia 30 de outubro, com os dois candidatos. Em primeiro lugar ficou Onyx Lorenzoni com 37,50% e na segunda posição Eduardo Leite, ex-governador. A concepção na cabeça do eleitor é que ele era o atual governador, mas ele renunciou ao cargo, tentando, vislumbrando uma possibilidade para presidente da República, e ele ficou com 26,81%, muito próximo do terceiro colocado, o candidato Edgar Preto, deputado estadual, que concorreu ao governo do estado pelo PT. A diferença de pouco menos de 3 mil votos, em torno de 2.800 votos, essa diferença entre o segundo e o terceiro colocado, e essa definição para o segundo turno de Onyx e Eduardo Leite. Vamos conferir o conteúdo sobre esse processo eleitoral aqui no governo do estado. Onyx Lorenzoni, do PL, e Eduardo Leite, do PSDB, vão disputar o segundo turno das eleições no Rio Grande do Sul. Com 100% das urnas apuradas, o ex-ministro conseguiu 37,5% dos votos. Já o tucano entrou na disputa do segundo turno na contagem das últimas urnas, com 26,81%. A distância para o terceiro colocado, Edgar Preto, do PT, foi de apenas 2.441 votos. Abstenções, brancos e nulos somaram mais de 27%. 12 horas e 18 minutos, o NT Sul está aqui atualizando você que está chegando em casa, você que nos acompanha, sobre as eleições 2022. Este primeiro turno no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim, aqui em Cachoeira do Sul. Bernardo Miller está conosco e fala pra gente agora, né, Bernardo, sobre o vencedor ao cargo de senador aqui no Rio Grande do Sul, né? Também um outro viés, outro revés que foi de encontro ao que as pesquisas apontavam inicialmente. Sim, Lena, as pesquisas, de uma certa forma, em todo o Brasil, elas não resultaram o que as urnas apresentaram, e aqui no Rio Grande do Sul não foi diferente. Voltando um pouco à questão de governador, por exemplo, Eduardo Leite nas pesquisas aparecia na primeira posição, em segundo Onyx Lorenzoni. Essa situação se reverteu, Eduardo Leite perdeu força e o terceiro colocado, Edgar Preto, ficou muito próximo do tucano, o ex-governador que estava à frente do Palácio Piratini. Se tratando de Senado, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, general da reserva, que colocou seu nome à disposição dos gaúchos, foi eleito com 44% dos votos aqui no estado do Rio Grande do Sul, seguido de Olívio Dutra,
com 37% dos votos. Olívio, representante do Partido dos Trabalhadores, também ex-governador aqui do estado do Rio Grande do Sul. Hamilton Mourão se apresentou no cenário político como vice-presidente de Jair Bolsonaro, tem uma relação forte, o estado natal, de certa forma, onde ele nasceu é no Rio Grande do Sul, fez carreira em outros estados e ele colocou seu nome à disposição dos gaúchos. Nos últimos dias antes da votação, aliou forças com a comandante Nádia, que era candidata do Progressistas, conseguiu uma votação mais expressiva e contrariando também as pesquisas, ele que se apresentou ali como segunda até terceira opção nesse domingo, conseguiu a eleição então com 44% dos votos. Vamos acompanhar essa eleição de Hamilton Mourão aqui no Rio Grande do Sul. O atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão, do Republicanos, foi eleito senador aqui no Rio Grande do Sul. 8 candidatos disputaram a única vaga disponível para senador nas eleições deste ano. O general da reserva foi eleito com 96% das urnas apuradas, com percentual de 44% dos votos. Mourão junta-se aos senadores gaúchos Paulo Paim, do PT, e Luiz Carlos Reis, do Progressistas. Isso foi um grande trabalho de equipe, a partir do momento que a gente tomou a decisão de oferecer o nosso nome ao povo do Rio Grande do Sul para representar este estado, o meu estado natal. Hoje, eu falei numa rádio que eu não sou ninguém de coração duro, sou um homem que tem emoções. Aí então Hamilton Mourão visivelmente emocionado com a eleição aqui no estado do Rio Grande do Sul. Lena, se tratando agora do cenário para deputados federais e estaduais aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente teve 2 boas notícias para a população aqui de Cachoeira do Sul. Marlon Santos, atual deputado federal, foi reeleito para mais 4 anos junto ao Congresso Nacional com uma votação de 85.911, em Cachoeira do Sul 24 mil votos. Ele conseguiu aqui em Cachoeira do Sul o seu principal reduto eleitoral. E para deputado estadual, tivemos a eleição de Cláudio Tati, seu assessor político, amigo pessoal, fiel escudeiro, com 25.979 votos, 9 mil em Cachoeira do Sul. São os representantes aqui do município, da capital estadual do Arroz, tanto em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, através de Cláudio Tati, como Marlon Santos, que novamente chega ao Congresso Nacional, representando os 2 representantes do Partido Liberal, o Partido PL. Essa votação, essa dobradinha entre os 2 que se espalhou também em Cachoeira do Sul, mas também em outras cidades no estado. É só pegar a própria votação de ambos. Cláudio Tati, num total de 25 mil, fez 9 mil em Cachoeira, e Marlon Santos, num total de 85 mil, fez 24 mil em Cachoeira do Sul. Uma votação bastante espalhada por todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente também teve outras definições para deputado federal e também deputado estadual, e a gente acompanha agora no conteúdo um resumo do que foi as eleições para essas 2 frentes aqui no estado. 31 deputados vão representar o Rio Grande do Sul no Congresso Nacional. Ao todo, 512 nomes estavam à disposição do povo gaúcho. Os mais votados foram o Tenente-Coronel Zuco, do Republicanos, Marcel Van Hatten, do Novo, e Paulo Pimenta, do PT. O cachoeirense Marlon Santos conseguiu a reeleição, desta vez representando o PL. Foram ao todo 85.911 votos. A bancada formada em Brasília foi a seguinte: Federação PT, PCdoB e PV com 7 vagas, PL com 4 deputados, Republicanos, MDB, Federação PSDB, Cidadania e Progressistas ficaram com 3 vagas cada um, PDT com 2 e os partidos Novo, Podemos, PSD, PSB, União Brasil e a Federação PSOL Rede elegeram um deputado cada. Para deputado estadual, 55 nomes foram escolhidos para estarem na Assembleia Legislativa a partir de 2023.
Os 5 mais votados foram Gustavo Vitorino, do Republicanos, Luciana Genro, do PSOL, Rodrigo Lorenzoni, do PL, Silvana Covatti, do PP e Matheus Gomes, do PSOL. Cachoeira do Sul colocou o seu representante. Cláudio Tatti, do PL, foi eleito com 25.979 votos. Cláudio é assessor e amigo pessoal de Marlon Santos. A dobradinha dos cachoeirenses deu certo e ambos conquistaram o objetivo. Estamos falando de eleições, resultados do pleito ocorrido ontem em todo o Brasil. Já falamos dos deputados, de senadores, enfim, governo do estado, onde já se configurou o segundo turno. Também se configurou o segundo turno para a presidência da República, né, Bernardo? Começou em todo o Brasil aí com a Bolsonaro tomando a frente, depois deu uma reviravolta, e então na finaleira afunilou e aí os dois se configuraram como os candidatos ao segundo turno para a eleição presidencial. Sim, Helena, a gente já sabia que seria uma eleição bastante polarizada entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro, e isso se confirmou nas urnas, mas com uma distância muito próxima do que se apontava às pesquisas. Inclusive, dias antes apontava-se que o ex-presidente Lula conseguiria essa eleição no primeiro turno e que Jair Bolsonaro ficaria até abaixo dos 40%, que não aconteceu. Como você mesmo falou, o início da apuração colocou Jair Bolsonaro em primeiro lugar e depois ali a partir dos 70% houve essa reviravolta onde o ex-presidente Lula assumiu a frente e encerrou a apuração com 99,99% das urnas apuradas. Luiz Inácio Lula da Silva com 48,43% dos votos, mais de 57 milhões de votos, e Jair Bolsonaro com 43,20% dos votos, somando 51 milhões de votos. E essa situação bastante polarizada a gente consegue perceber com duas questões, Helena. Primeiro, o mapa do Brasil, que se aponta praticamente dividido. A gente pode perceber que a região sul, centro-oeste e sudeste, com exceção de Minas Gerais, se colocou a favor de Jair Bolsonaro. A gente pega alguns estados da região norte, como Roraima, Acre, também Rondônia, que votaram a favor de Jair Bolsonaro. E pelo lado do Nordeste, amplo domínio de Luiz Inácio Lula da Silva, pegando também Minas Gerais e também alguns estados do norte, como Amapá, Pará e Amazonas. Então a gente percebe que as eleições para presidente da República, que apontaram o segundo turno agora no próximo dia 30, estão bastante divididas. E o outro fator que eu comentei foi a baixa votação da chamada terceira via. No caso, Simone Tebet ficou em terceiro lugar, em torno de 4 a 5% dos votos, e Ciro Gomes um pouco mais abaixo, também em torno de 3 a 4% dos votos. A grande opção dos brasileiros foi Jair Bolsonaro e também Luiz Inácio Lula da Silva, e essa votação, esse segundo tempo da votação, ocorre agora no próximo dia 30 de outubro, Lena. Ok, Bernardo, obrigada pela participação, atualizando aí os nossos telespectadores sobre o dia de eleições ontem. Expectativa agora para o segundo turno é com relação às alianças, né? A chamada terceira via, né? Os candidatos que ficaram depois da segunda colocação, aí vão ver que adesão eles vão fazer, qual candidato desses dois que estão concorrendo vão ser adotados, né, para a campanha, né, Bernardo? Porque agora tudo depende também desses que estão liderando as pesquisas, ou melhor, que estão liderando o pleito, né, os dois selecionados para o segundo turno, e também as adesões que virão por aí. Obrigado pela participação, Bernardo. Ok, grande abraço e uma boa segunda para todo mundo.